JoJo's Bizarre Adventure, um dos animes mais famosos da cultura pop. E não é à toa, a obra é marcante pela sua história envolvente, traços e efeitos sonoros, e principalmente pelos seus personagens caricatos, que são uma das principais coisas que mais chamam a atenção na obra, pois cada um dos personagens tem sua característica única, cada um tem sua maneira de se destacar, seja um personagem principal ou até um figurante, todos eles têm sua maneira de chamar a atenção. E isso vem da genialidade do Araki, que consegue criar com maestria esses personagens, pois ele é muito bom em conseguir nos impactar. Mas Jojo, como toda obra grande, tem os seus defeitos, e no caso dele, é a falta de desenvolvimento de alguns personagens principais. E não me leve a mal, eu não quero dizer que Jojo tem personagens ruins ou todos eles são mal desenvolvidos ou que um anime é sem profundidade. Muito pelo contrário, se você assistir a obra você vai ver vários personagens que são cativantes e têm histórias marcantes. E é como eu já disse, Jojo é uma obra muito grande e ela é sucessiva ao erro. Do mesmo jeito que o Araki consegue criar personagens profundos e bem desenvolvidos, ele acaba não conseguindo desenvolver todos. E personagens que eram para ter mais destaque, personagens que prometiam muito, acabaram que não entregaram nada. Não, pera aí, na verdade, nada é uma palavra muito forte. Ele não conseguiu entregar o que devia com esses personagens. E eu irei apresentar e falar sobre esses personagens em específico. Meu nome é Ezio e eu irei falar sobre personagens mal desenvolvidos em Jojo. Eu irei falar dos personagens na ordem que as partes de Jojo foram lançando, ou seja, parte 3, parte 4, parte 5 e parte 6. Não irei falar da parte 1 e da parte 2, porque as duas já tem muito tempo que eu vi elas e não tenho muito apego a elas. Pra mim, todos os personagens que estão nelas foram o que tinha que ser, então tanto faz. Começando pela parte 3, que é uma parte grande em relação às outras que lançaram antes e as que lançaram depois, ela sofre com o destaque de alguns personagens, o que é estranho se nós olharmos o tamanho dessa parte. Ela tem 48 episódios no anime e 152 capítulos no mangá. E na maior parte do tempo ela é vaga e não tem nada de relevante acontecendo. E isso é muito paia. Não me entenda mal, não teria problema se só alguns episódios fossem irrelevantes e vagos. Mas não, é uma quantidade absurda de episódios que são assim. Ao invés do Araki aproveitar o tamanho que a parte 3 iria ter e desenvolver os seus personagens do grupo principal, dando mais profundidade a eles, ele deu preferência em fazer a maior parte da parte 3 ser irrelevante e desnecessária. A parte 3, como eu já disse, ela é longa e segue um formato que muitas pessoas chamam de inimigo da semana. E é meio triste ver ela sendo longa e usando esse formato de inimigo da semana e só ter destaque para uma parte do grupo só, que no caso é só o Jotaro e o Polnareff. Tipo, é sério que mesmo com esse formato não deu para separar uma boa quantidade de lutas para cada um dos personagens do grupo principal, para eles terem mais desenvolvimento e profundidade, começando pelo Kakyoin, que é um personagem muito bom. A personalidade dele é muito boa para um personagem. Para mim, ele é um personagem muito mais interessante de se ver do que o Jotaro, que é o protagonista. Eu queria ter visto muito mais dele quando eu vi a parte 3. E eu queria entender como que um personagem desse conseguiu ser mal desenvolvido. Porque ele é um ótimo suporte, é inteligente, é um estrategista, é amigável com todo mundo, é um personagem que, tipo, ninguém desgosta dele. Mano, e acabou que, tipo, quase não teve nada dele. Ele teve poucas lutas. As poucas lutas que ele teve, tem umas que você nem lembra. Porque toda vez que eu vou lembrar das lutas do Kakyoin, eu sempre esqueço da luta dele contra o Besouro, que é uma luta introdutória, se você não contar a luta que ele teve com o Jotaro na escola, que é uma luta até que interessantezinha, mas por outro lado ela é bem tanto faz. E eu tava vendo aqui, e ele também derrotou o Lovers, e eu nem lembrava que ele tava na luta contra o Lovers. Pra mim tinha sido Polnareff na minha lembrança, na minha mente, que era o Polnareff. E eu aposto que você não lembrava disso. Você não lembrava que o Kakyoin tinha derrotado o Lovers. Já não bastando um coitado não ter quase luta nenhuma, o Araki ainda teve a brilhante ideia de tirar ele do arco do Egito. Você lembra disso? Ele foi ferido pelo estende de água lá que eu esqueci o nome e sumiu.
do arco do Egito. Ele só voltou quando eles estavam indo pra mansão. Quando já tava indo pros episódios finais, ele voltou. O Araki fez ele dar uma de ávido, sem necessidade alguma, porque ele já não tinha luta, ele já não tinha destaque, ele já não aparecia, ele não roubava a cena de ninguém, não tinha necessidade alguma disso, velho. Meu Deus. Originalmente eu iria citar o Avidon nesse vídeo, só que aí, assim, eu acho que não tem muita necessidade de eu citar ele, né? Porque se você viu Stardust Crusaders, você vê que o Avidon mal é um personagem coitado. Eu citei o Kakyoin porque ele teve mais aparição, por incrível que pareça. Mas o Avidon é... Meu Deus do céu. Eu não vou nem falar nada. Se o Kakyoin não tinha luta e nem destaque para assumir no arco do Egito, o Avidon não tinha nem existência para assumir por aquele tanto de episódio. Mas eu não vou reclamar, né? Porque pelo menos eles voltaram. Tiveram seus momentos de destaque nos episódios finais. O Avidon morreu e foi bem impactante a morte dele. Pelo menos eles voltaram. Temos aí que nem volta mais. Outra coisa que eu queria falar sobre o Kakyoin é que na batalha contra o Dio, a última batalha dele, foi revelado o passado dele. Que eu acho algo muito ridículo revelar isso só no final, antes da morte dele, sabe? Pra ele ter pelo menos alguns minutos de desenvolvimento. Mas, pô, velho, Da última luta. mas se tem uma coisa que o Araki acertou no Kakyoin e que eu não mudaria na história, foi a morte dele. Porque ela é impactante, ela é o ponto alto do personagem, é o brilho dele. A morte dele passa uma mensagem de que a realidade é triste. Ele tentando com todas as suas forças, usando o máximo do seu stand para poder tentar arrancar pelo menos uma vantagem sobre o Dio, e no final sendo facilmente morto. E isso tudo foi quando ele percebeu que ele conseguiu aquilo que ele sempre quis, que era ter amigos, porque ele não tinha amigos por causa do stand dele, porque se as pessoas não viam o stand dele, também não viam ele. Essa era a filosofia que ele tinha. E acabou que ele morreu quando finalmente conseguiu aquilo que ele queria. Além de que ele era um jovem de 17 anos com a vida toda pela frente. Ela simplesmente foi levada como se não fosse nada na última batalha dele. E isso mostra a realidade. Jojo não é uma obra clichê como várias outras. Isso mostra que o bem nem sempre vai vencer. Isso também a gente pode levar para a vida, porque às vezes você se esforça tanto para fazer algo, tanto para conquistar algo, e é simplesmente tirado de você como se não fosse nada. Isso acontece, não importa se tipo exemplo, você já tá sofrendo demais, você já teve muitas perdas, a vida vai tirar de novo como se não fosse nada, não tem essa de dó. Vamos supor que você é uma pessoa que já sofreu demais, já teve muitas perdas, já aconteceu muita coisa na sua vida, e você finalmente acha algo para poder relaxar, se sentir em paz. Essa coisa pode ser retirada de você em um piscar de olhos, como se não fosse nada. E não importa o quanto você lute, não importa o quanto você tente impedir, vai acontecer. Não é porque já tá ruim, a situação já tá deplorável que não pode ficar pior. Agora, saindo dessa parte mais melancólica do vídeo, outra coisa que eu queria falar também sobre o Kakyoin, que além dele ser um personagem mal desenvolvido, com pouco destaque, o poder dele também é mal utilizado. Ele não usa o poder dele direito na obra. Porque se uma coisa que até virou meme e com motivo, foi a estranha capacidade do Hierophant Green sempre errar o Emerald Splash. Literalmente, a função do Hierophant Green nas lutas Stardust Crusaders é chegar, errar o Kaio de Esmeralda, o Emerald Splash, e sair de cena. É literalmente isso. E o que mais me quebra no Hierophant Green é que o Emerald Splash é o principal poder dele, é a principal forma de ataque dele, é o Emerald Splash, ele erra toda vez. E o que eu mais acho engraçado é que o Kakyoin, desde a sua primeira aparição, sempre falava: não, o Emerald Splash é um ataque indefensável, não tem como defender, não tem como desviar, ele é imparável. E o que mais acontece é o que? Ele errar e o inimigo defender e até rebater em alguns casos. E o poder do Kakyoin
não é um poder merda, não é um poder ruim. É um poder muito da hora e criativo. Ele dispara esmeralda com uma energia destrutiva. E essas esmeraldas vão em direção ao alvo com uma potência de uma espingarda. Se as balas de uma espingarda já faz um estrago numa pessoa, imagina umas esmeraldas daquele tamanho pegando em alguém. Uma rajada daquilo pegando em alguém. Além de que ele pode se dividir em várias teias. E essas teias, além de disparar esmeraldas também, tem capacidade de furar os inimigos também. Tem capacidade de cortar. E lembra que eu falei que a principal forma de ataque dele é o Emerald Splash? Então, nas lutas dele, ele deveria derrotar os inimigos com o Emerald Splash, né? Aí, se você for olhar pra trás das lutas dele, me fala um inimigo que ele derrotou usando o Emerald Splash. Tirando o Lovers, aquele besouro que tava na cabeça do Joseph. Porque nem derrotar o Kakyoin derrotou, ele só feriu e ele saiu da cabeça do Joseph só. Tirando esse caso isolado, o Kakyoin não derrotou um inimigo sequer na parte 3 inteira utilizando o Emerald Splash. Ele sempre derrotava os inimigos com quem ele lutava utilizando outras maneiras. O próprio besouro lá do avião, lá, o Torre de Cinzas, ele derrotou usando as teias dele para furar o besouro. Ele não usou o Emerald Splash. Essa luta dá até para relevar o do porquê ele não usou o Emerald Splash, porque o besouro era muito rápido. Então não tinha como ele acertar o Emerald Splash. Ele teve que caçar outro meio de derrotar ele. E na última luta grandiosa dele, que foi antes da luta dele contra o Dio, a luta dele contra o bebê, contra o stand da morte 13, ele derrotou ele, estrangulando ele com as mãos. E isso é simplesmente triste de se ver. E a situação do poder dele ser mal utilizado é tão crítica que o poder dele já foi melhor utilizado em outras mídias. Nos OVAs da parte 3, o Kakyoin usa e abusa do Emerald Splash. Lá é realmente a principal forma de ataque dele. O máximo que ele usou de diferente foi a teia de 20 metros. E ainda assim foi só para disparar o Emerald Splash. E isso é porque eu não falei dos jogos. Mais especificamente o Jojo Heritage for the Future, aquele jogo de arcade. Lá o Kakyoin é personagem top tier. Nos campeonatos, ele é até banido de tão roubado que ele é como personagem. Naquele jogo, as teias do Hierophant Green dão choque. Além de que o Emerald Splash vara o inimigo. E essa parada das teias do Hierophant Green dar choque é até engraçado de se pensar que os criadores do jogo colocaram até um poder não canônico nele. O poder dele lá foi bem melhor explorado. Sobre o Kakyoin e a parte 3 é isso. Eu acho que o Araki deveria ter dado bem mais destaque e atenção para ele. E eu acho que o Araki deveria se redimir com ele, assim como ele se redimiu com o Fugo, com aquela novel Purple Haze Feedback. Eu acho que o Kakyoin merecia um spin-off, ou ele ser colocado no universo da parte 9, assim como foi o Rohan, que foi colocado o mesmo Rohan da parte 4 na parte 9. O Kakyoin da parte 3 poderia ser colocado na parte 9 também. Ou fazer uma contraparte dele, porque ele é um dos únicos personagens do universo original que não tem uma contraparte a partir da parte 7, ele não teve. E o Avidel também, só que no caso dele ele precisaria de um spin-off. Porque até faria mais sentido, porque no anime e no mangá, deixa entendido que o Avidel já viajava pelo mundo e também já é experiente em batalhas com o stand. Ele já tinha o stand dele antes da parte 3. E ele também já ajudava o Joseph. Então, daria pra fazer um spin-off muito da hora dele. Mas enfim, é isso, vamos de parte 4 agora. Eu vou estar encerrando o vídeo por agora, porque ele já está ficando muito longo e o meu celular não vai aguentar a edição se esse vídeo ficar mais longo, então eu vou estar deixando para uma parte 2. Então esse foi o meu primeiro vídeo, perdão aí pelos erros de edição ou pelo áudio meio bugado, porque eu tô gravando do celular, e é isso. Se você quiser me ajudar, você pode se inscrever. Esse canal é um projeto que eu quero levar pra frente, postar mais vídeos, não só sobre Jojo, mas várias outras coisas, como jogos, séries e filmes. E é isso. Obrigado por me assistir até aqui, até a parte 2. Tchau.